Olá, meus amigos. Meu nome é Lúcio. Nós vamos, através desse vídeo e dos próximos, mostrar como nós podemos fazer um controle para o nosso almoxarifado de ferramentas e equipamentos. O almoxarifado, nós temos que organizá-lo pelas categorias de ferramentas ou equipamentos ou outro tipo de material que nós armazenemos e que esteja sob a responsabilidade do almoxarife. E por outro lado nós temos daí os usuários. Os usuários, eles fazem a requisição, retiram a ferramenta ou o equipamento que vão utilizar, usam e depois devolvem. Com um pequeno detalhe: quando ele retira no almoxarifado, ele é obrigado a ver as condições do material, da ferramenta ou do equipamento que ele está retirando, se está numa condição de novo, perfeito ou com defeito, mas em condições de uso. Se tiver com defeito, tem que ser apontado esse defeito antes de ser retirado, para que na devolução isto se possa ver que não foi danificado neste uso. E na devolução também tem que ser vistas as condições, se voltou novo, perfeito ou com defeito, e quando estiver com defeito precisa ver o seguinte: se está em condições de uso ou não. Se estiver em condições de uso, aí você tem que definir se manda para revisão, mesmo estando em condições de uso, simplesmente para manter o equipamento perfeito, ou se mantém em uso. Agora, se não está em condições de uso, é claro que você precisa das duas, uma: ou mandar para a revisão, ou então dar baixa do almoxarifado e retirar de circulação. Isto quando não tem mais como fazer uma recuperação do defeito que possa apresentar. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizando o Axis 2007, nós vamos então mostrar passo a passo de que forma nós podemos trabalhar para manter o nosso almoxarifado em dia, com todas as informações corretas, e ter facilidade para conferir se todas as ferramentas que entraram ali se encontram ali, ou se sabe com quem e onde está. Para isso, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir o Access. Vamos aqui em iniciar, executar, MS Access e OK. Aqui no Access nós temos então essas três seções diferentes, só que aqui seria para nós abrirmos algum arquivo que já foi utilizado, que já existe no nosso sistema. Aqui então para nós selecionarmos algum modelo, alguma outra coisa que nós queremos. E aqui nós temos então disponível um campo para abrir um banco de dados em branco. Vamos clicar nesse então. E aqui ao lado nós temos, já sugerindo o nome do banco de dados, e embaixo nós temos aqui qual local que ele será armazenado. Vamos mudar aqui o nome então para almoxarifado. E vamos clicar em criar. Sim, aqui é porque já existe um com esse nome. Bom, automaticamente no 2007 ele abre uma tabela pronta para nós trabalharmos, né? Para nós complementarmos os dados daí. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: a primeira coisa, nós vamos entrar aqui no modo design dessa tabela, vamos salvar a tabela. Aqui nós vamos colocar categorias, porque nós vamos criar aqui as categorias que nós trabalhamos.
se ferramentas, se equipamentos, se algum outro tipo de material. Então, vamos clicar em OK e vamos aqui, então, mudar onde está como código. Vamos mudar para cat de categoria e D, que seria a identificação do identificador do registro daí. Vamos fechar essa parte aqui de folha de propriedades por enquanto. Isto, e prestar atenção somente aqui. Vamos colocar esse cat de categoria inicial. Claro que você pode pôr o nome que você quiser. Aqui eu estou fazendo isso, mais para frente nós poderemos perceber quais os benefícios em se fazer colocar um código inicial para identificação posterior. Aqui nós vamos colocar o título da categoria e vamos também criar uma observação ou uma descrição da categoria, né? Descrição. Agora aqui nós temos os tipos de dados. Nós temos aqui este dado que é uma autonumeração. Ele vai fazer a numeração automática toda vez que iniciarmos um novo registro. Título nós vamos deixar aqui como texto mesmo. Só que nós vamos aqui embaixo em propriedades de títulos, nós vamos colocar aqui o tamanho com 50. O formato, nós vamos colocar aqui um símbolo de maior que, para que saia com a letra maiúscula daí, mesmo que nós digitemos com a letra minúscula. Máscara de entrada não vamos utilizar, mas vamos utilizar aqui a legenda título. Isto. Esta legenda aqui serve para quê? Para quando nós criarmos os nossos relatórios, os nossos formulários, ao invés de sair com este nome cat título, ele vai sair escrito simplesmente título, o nome do campo. O restante, por enquanto, vamos deixar em branco. Em descrição, aqui nós vamos deixar como texto, vamos mudar aqui o tamanho do campo para 100. O formato vamos deixar em branco, todo o restante em branco, só vamos colocar aqui a legenda descrição. Isto. Também pelo mesmo motivo. E onde está aqui cat ID, nós vamos aqui em legenda colocar simplesmente o código, registro, né? O registro da categoria, certo? O número do registro, número. Isto, automaticamente, por ser uma chave primária que nós estamos vendo aqui, ele está com uma chavezinha aqui do lado, está selecionado aqui a chave primária, ele se torna um campo indexado e não autorizado. Não autorizada a sua duplicação, ou seja, não haverá como criar dois códigos iguais. Já aqui em descrição nós podemos fazer o seguinte: nós colocaremos aqui algumas informações para o usuário saber o que ele vai, a pessoa que vai utilizar o seu programa, ter alguma informação do que ele deve fazer com cada campo. Então, aqui em cima, em cat ID, nós vamos colocar simplesmente registro automático. Isto. No outro, cat título. Então, digite o título da categoria. E depois, no outro, digite a descrição completa da categoria. Quando necessário, né? Isto. O que vai acontecer? Esses dados aqui, quando a pessoa estiver utilizando o programa, ele vai sair aqui no mesmo lugar que está saindo essas informações para nós aqui. Então, quando a pessoa acessar este campo, ele vai sair aqui então essa informação embaixo para auxiliar a pessoa que estiver utilizando. Vamos aqui simplesmente fechar a nossa tabela, claro que vai pedir para salvar, né? Deseja salvar as alterações feitas no design da tabela, categorias? Sim. O que nós vamos fazer com essas categorias? Vamos aqui abrir a nossa tabela, vamos digitar
um título aqui. Vamos colocar ferramenta. Isto, descrição, ferramenta em geral. Ferramentas em geral. Pronto. E depois o outro está vendo que ele vai criando aqui o registro automático. Equipamento. Equipamentos em geral. Tudo bem. De repente você tem equipamento leve, tem equipamentos pesados, etc. Então você pode fazer esta distinção nestes registros, quando você fizer os registros. Apesar de que, claro, nós vamos criar os formulários daí para que você trabalhe com os formulários, para digitar diretamente nos formulários e não aqui na tabela. Vamos fechar então essa nossa tabela. Sim, vamos salvar. Deixamos 2 dados aí. Bom, nós precisamos também dos dados do usuário, do cadastro dos usuários. Então vamos clicar aqui em criar design da tabela. E vamos colocar aqui usuário ID, que seria para identificação do identificador do lançamento. Usuário, vamos colocar aqui apelido, normalmente. Usuário, vamos colocar o nome completo, né? Vamos até colocar aqui como nome completo. Usuário, vamos colocar aqui o cargo. Usuário, setor. Usuário. Daí você coloca, vamos colocar aqui o ramal, o ramal telefônico, né? E você pode, inclusive, complementar daí com os dados que você quiser. Aqui nós vamos mostrar somente este. Vamos colocar aqui ramal telefônico, né? Ramal telefone. Isto. Aqui em usuários ID, veja que o tipo de dado aqui ele saiu como texto. Então, isto nós temos que fazer alteração manualmente. Nós vamos clicar aqui na setinha e selecionar aqui, ó, numeração automática. Apelido, vamos deixar como texto, nome completo como texto, cargo como texto, setor como texto e o telefone, embora seja numérico, nós vamos deixar como texto também. Aqui na frente, então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós já vimos na tabela anterior. Nós vamos colocar aqui as informações para a pessoa que estiver utilizando o nosso programa saber cada campo o que é para ser feito. Então, vamos colocar aqui em usuário ID, registro do usuário, digite o apelido do usuário, digite o nome completo aqui do usuário. Na verdade não precisa, porque nós estaremos trabalhando como o usuário. Aqui digite o cargo ou função, né? Digite o setor, informe o ramal telefônico. Isto é interessante até você ter aqui do usuário o número da ficha de registro de empregados, né? Embora seja numérico, da mesma forma nós vamos deixar aqui como texto. Informe o número do registro do funcionário aqui seria, né? Vamos colocar, selecione clicando aqui neste canto, seleciona esta linha inteira e vamos aqui pressionar com o mouse e vamos arrastar para cima. Então nós temos aqui o identificador, depois a ficha de registro de empregados e depois então o apelido, o nome completo, o cargo, o setor e o ramal telefônico. Tá. Agora nós vamos fazer então, entrar aqui nas propriedades dos campos e fazer algumas alterações. A ficha de registro de empregados, se você tiver 10.000 empregados, possivelmente você vai utilizar aqui o tamanho do campo 5. Vamos colocar aqui como 6. O formato nós vamos deixar sem mexer.
ou você até pode colocar o seguinte: 000.000. A máscara, ou deixar sem nada também. A máscara de entrada não vamos usar. A legenda vamos colocar aqui como ficha de registro de empregados. Isto. O de cima nós não vimos ainda, né? Registro número. Tá, depois o apelido. Apelido nós vamos colocar aqui com um tamanho 15 para sair, para visualizarmos em letra maiúscula a legenda. Vamos simplesmente colocar apelido. Nome completo. Nós vamos colocar aqui com 40, né? 40 dígitos para sair em maiúscula e a legenda nome completo. E depois o cargo. Nós vamos colocar aqui com tamanho 20. O formato também para visualizarmos no tamanho em letra maiúscula e cargo. O setor do mesmo jeito, vamos deixar aqui com tamanho 20, também igual ao outro, e a legenda setor. O ramal telefônico nós vamos colocar aqui com tamanho 10, na verdade vai 4 ou 5 dígitos. O formato vamos deixar em branco, máscara em branco, a legenda nós vamos colocar ramal telefone. E pronto, vamos clicar aqui então em salvar, né? Ou então clicando aqui no botão do Office, você pode escolher salvar como, e aqui é usuários. Ok. Não há chave primária definida. Veja que aqui nós alteramos para numeração automática, mas nós não selecionamos e clicamos aqui para estabelecer como a chave primária. Então aqui nós vamos estabelecer a chave primária, vamos clicar aqui em sim. Automaticamente, como o campo o tipo de dado é numeração automática, então ele já reconhece e sugere que este campo, que este controle seja a chave primária. Então já salvamos aqui, né, as duas tabelas. Vamos fechar então, e no próximo vídeo daí nós vamos criar as outras tabelas e vamos iniciar os nossos formulários para digitação. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.